Tá aí, meus amigos, rondana instalado no pneu. Esse aqui vai ser o suporte que vai ser instalado no pneu na ponta de eixo, beleza? Depois faz o acabamento, fica bem bacana. Lembrando que essa madeira aqui depois eu vou pintar ela de preto, tá? Não vai nem ter diferença nenhuma, tanto na parte de dentro quanto a parte de fora. Positivo? Agora mesmo procedimento dos outros pneus. Pronto, meus amigos, rodando instalada, tanto da tábua de pinos quanto no MDF. Agora, meus amigos, o que eu vou fazer? Usando essa broca de cava, eu vou fazer a cava nessa parte aqui. Vou afundar um pouco mais. Depois eu vou passar para vocês a medida, mais ou menos de quanto eu afundei, para vocês terem a noção aí. Como eu vou fazer isso com a furadeira, então não vou ter assim como fazer o ajuste para ficar todas a mesma profundidade, beleza? Se você tiver a furadeira de bancada, aí sim você consegue ajustar e deixar todos esses pneus com a mesma profundidade de cabo. Positivo, meus amigos, como eu vou fazer com a furadeira, então não vou ter como fazer tudo na mesma profundidade. Mas mesmo assim, eu vou passar a medida mais ou menos para vocês terem uma noção, porque depois que eu cortar o corpo do rebite, que vai ser a bucha que vai funcionar como rolamento aqui no pneu, eu vou cortar de acordo com cada pneu. Cada um obviamente vai estar com uma profundidade, porque eu não tenho como ajustar na furadeira manual. Aí eu vou passar para vocês mais ou menos a medida que pode ficar isso aqui, beleza, meus amigos? Pronto, meus amigos, fiz a cava na média de 5 milímetros a profundidade, 5.7, 5.7, 5.8, 5.3, igual eu falei para vocês, meus amigos. A hora que eu for cortar as pontas do rebite, essa parte aqui que vai fazer a vez da bucha ou do rolamento, eu vou posicionar ele na furação, fazer a marcação e com a serrinha de ferro fazer o corte. Aí depois, para cortar o parafuso, eu já vou cortar ele, o rebite, né, que vai fazer a vez do rolamento já na medida, beleza? Então vamos primeiro fazer a furação para passar o rebite, usando a broca de madeira 5.4. Por que que eu tô melhorando a furação, meus amigos? Alargando mais o furo, porque a broca que eu usei da Serra Copo é mais estreita do que o rebite que a gente vai passar aqui, positivo? Por isso eu refaço a furação usando essa broca.
Meus amigos, quem acompanhou as aulas até esse momento sabe que eu usei dois materiais para fazer o chassi. Eu usei o sarrafo de pinos e o MDF. No chassi de sarrafo de pinos, eu vou instalar o pneu que eu fiz as rodanas de pinos. E MDF a mesma coisa. Agora, qual que é o próximo procedimento? Vou soltar os corpos de rebite, colocar cada um no seu respectivo pneu, medir a espessura da rondana e fazer o corte dos rebites. Na sequência, eu instalo o rebite de volta, rosqueio a porca e corto o excesso. Positivo, meus amigos? Agora eu vou cortar excesso do corpo do rebite e na sequência assim a gente vai cortar o excesso do parafuso, que é no caso aqui a ponta de eixo. Beleza? Vamos embora. Pronto, meus amigos, agora eu posiciono cada um no seu respectivo pneu, faço a marcação para depois a gente com a serra cortar o excesso, beleza? Eu vou cortar um segurando com alicate, porque eu sempre tento fazer com as ferramentas comuns no dia a dia, tá? E o alicate com certeza é uma ferramenta comum. E os próximos, meus amigos, eu vou fazer segurando na morsa, tá? Que é bem mais fácil. Se você tiver uma morsa, nem perca tempo com o alicate, tá bom? Mas se você não tem a morsa, aí sim você pode usar a ferramenta que tem disponível, beleza? Coloco sempre do lado de dentro do pneu porque fica mais fácil de fazer a marcação desse lado. Aí pessoal, ele tem que sobrar o mínimo possível, tá? E tá sobrando, não pode ficar rente com a parede da madeira, positivo, tem que sobrar um pouco, como vocês estão vendo aí. Por isso que faz a medida já cada um no seu respectivo pneu, porque como eu já falei antes, essa furação, como eu fiz manual, não tem como ajustar a altura, beleza? Que ficou bem bacana. Vocês viram, eu usei o alicate e a serra. Agora os próximos eu vou cortar usando a morsa. Vamos fazer a instalação desse pneu para ver como que fica. Tá aí, meus amigos, por isso que tem que ter uma pequena folga, para o pneu poder rodar livre, beleza? Agora vamos dar sequência ao porte dos outros 3 rebites desse kit. Bora! Pronto, meus amigos, corpo do rebite que faz a vez do rolamento cortado na medida que eu preciso. Agora vou fazer a instalação. Pronto, meus amigos, instalação do kit do pneu do Bitruc, chassi de pinos, ok? Agora mesmo procedimento no chassi de MDF.
Mesmo procedimento, meus amigos. Vou cortar um usando o alicate e os próximos vou cortar usando a morsa, beleza? Por que eu faço isso, meus amigos? Porque é uma coisa que faz a gente aprender, é a repetição. Então eu tô procurando fazer essas miniaturas no máximo de repetição possível, porque às vezes a pessoa perde algum detalhe no começo da aula, ela vai basicamente se repetir no decorrer da aula. Então por isso que eu repito os procedimentos e também para mostrar para vocês que realmente pode fazer usando as ferramentas comuns do dia a dia.